Ticharico aqui, hoje para comentar um pouquinho sobre essa vitória da seleção espanhola sobre a seleção francesa, que não teve trabalho algum de conter esse grande ataque da França, mas que expôs um grande defeito da seleção francesa, que ninguém comentou durante a Copa inteira, mas que foi muito evidente, isso durante a competição toda e hoje principalmente. Estou com essa camisa dos Minions aqui para homenagear um pouquinho a seleção francesa, né? Porque os Minions são da França, Minions no cinema, combina um pouquinho, né? Então, vamos lá. A seleção espanhola, né, deu um baile tático na seleção francesa e não é de hoje, né? A gente pega pelo repertório, a seleção espanhola tem dominado a seleção francesa nos últimos confrontos e existe um fator para isso estar acontecendo, que é o meio-campo. Eu acho que ficou muito claro hoje que a seleção francesa tem um grande defeito no meio-campo. Não tem um criador, não tem um meia de armação. E se nós formos ver pela Copa inteira, isso ficou muito evidente quando o Olise e o Barcola fizeram muitas vezes aquele meia de criação, porque não tinha um jogador da função. E quando você não tem um jogador da função, as coisas não rolam direito quando você improvisa alguém. Talvez contra as seleções mais fracas funcione, mas contra as seleções muito organizadas taticamente, como é o caso da Espanha, não funcionou. E um fator muito importante é o Olise. A gente viu no Bayern de Munique contra o PSG que o PSG conseguiu eliminar o Bayern por conseguir conter o Olise. O Olise sumiu daquele jogo. E hoje o Cucurella fez a mesma coisa com o Olise, engoliu o Olise, né? E aí dá pra ver que sem ele as coisas não rolam. Por quê? Porque fica um jogo só pelo meio campo. E o meio campo da França não rola. Então o que fizeram? Ficaram cruzando bola na área, bola na área, bola na área. Não saiu nada. Não saiu nada. Então ficou muito evidente isso, que falta um jogador na seleção francesa para criar jogo, para armar o time, né? Tem um meio campo forte, mas no quesito defensivo, jogadores fortes fisicamente, jogadores que têm uma leitura defensiva boa para contenção, mas que na hora de atacar não servem, né? Não são jogadores que vão tirar algo da cartola para criar uma jogada e chegar nos atacantes, chegar naquele trio, né? Normalmente o que acontece na seleção francesa são os três da frente criando jogada entre si. Então um jogador cortando para dentro, o outro infiltrando, o outro abrindo, porque é o que rola na seleção francesa, é isso, porque falta a engrenagem do meio campo, né? Em muitos casos desse jogo, a gente precisava de uma seleção francesa pressionando a Espanha, botando a Espanha contra a parede, principalmente quando toma o segundo gol. E você vê uma seleção francesa tentando cruzar a bola na área, porque não tem um repertório do jogo ali, não tem um jogador da criação para conseguir fazer algo pelo meio. E aí fica muito mais fácil para a seleção espanhola conter, por mais que sejam grandes nomes, que sejam ótimos jogadores, né, desse trio de ataque da França, eles não conseguem aparecer se a bola não chega neles, né? E aí é isso, quando pega uma seleção espanhola, né, ou qualquer outra seleção que consiga conter as laterais, fica muito mais difícil para a seleção francesa conseguir alguma coisa no jogo, né? Como eu disse, não é de hoje, né, que a França vem sofrendo contra a Espanha, né? Os últimos resultados mostram por si só isso, mas mostra que é um erro que não se corrige. É um erro que a seleção francesa aposta muito na qualidade, nos nomes dos seus jogadores, mas que quando você vai ver no papel ali é uma coisa e no jogo é outra. Não adianta você botar Tchouaméni, Rabiot, se não são jogadores que vão conseguir criar um jogo para você, né? Então faltou muito disso da França, ficou escancarado, e é uma coisa que pouco se comentava na Copa, né? Poucas pessoas comentavam o quão fraco é esse meio campo francês. Enquanto a seleção espanhola tem um meio-campo muito bom e muito inteligente. A seleção espanhola tem jogadores muito inteligentes, jogadores que talvez não sejam os melhores tecnicamente, os melhores fisicamente, mas são jogadores que têm a leitura correta, tática e de desenvolver o jogo, né? De saber a hora de infiltrar, a hora de passar, a hora de acelerar o jogo, a hora de conter um pouquinho mais, a hora de armar o time. Eles conseguem perceber tudo isso e deixa muito mais fácil a partida. Quando você tem um time inteligente, a Noruega fez isso contra o Brasil. A Noruega ganhou do Brasil na inteligência, sabendo quando acelerar, sabendo quando reduzir marcha.
e não tinha jogadores tão bons de qualidade técnica. Esse é o fato. Mas quando você tem a inteligência, você consegue controlar seu adversário, principalmente quando o adversário tem uma fraqueza tão grande como a França, que é o meio-campo, né? Aí você vê o Rodri ali conseguindo conduzir as ações do jogo, sabendo controlar muito bem, o Dani Olmo aparecendo bem ali para acelerar quando precisava o time, armar, dar uns passes a mais. E faltou isso na França. Esse é o fato. E a seleção espanhola também conseguiu neutralizar muito bem a França, deixando muita segurança para o Unai Simon, que é um goleiro que eu particularmente não confio. É um goleiro para mim que quando tiver que entregar a paçoca ele vai entregar. Tem momentos que ele é decisivo, mas tem muitos momentos em que ele é afobado, sai mal do gol. Hoje aconteceu um caso desse com um chute péssimo do Doué ali, porque é um goleiro afobado, né? E a Espanha conseguindo controlar bem a França fez com que o Unai Simon ficasse mais seguro, né? Porque a bola não foi nele. A França não conseguia finalizar o gol. Então isso já é meio caminho andado. Você tirar a bola de perto do Unai Simon já é um meio caminho andado. E mostrou uma inteligência muito forte do Cucurella de conseguir marcar bem, né, no 1 contra 1 do Olise e dominou ali. Dominou aquele setor do campo que acaba sendo um domínio da seleção francesa, né? O Olise é tão importante para o Bayern quanto para a seleção francesa. Neutralizou o Olise, acabou o jogo da França. Aí só tirando algo da cartola, né? A França poderia ganhar talvez com uma jogada mágica do Mbappé, talvez com uma bola cruzada mesmo, um desvio de cabeça, mas não por mérito, não por construir o jogo. E a seleção espanhola demonstrou a calma, a habilidade e muita inteligência para conseguir vencer essa França e mostrar que a seleção espanhola não é só o futuro, mas é o presente. Se no presente já está assim, imagina no futuro o quanto de trabalho essa seleção não vai dar, hein? Vão criar uma casca, vão evoluir taticamente e tecnicamente, talvez fisicamente também, porque são jogadores novos, vão ganhar mais massa muscular, né? Vai ser difícil de parar essa seleção espanhola daqui a um tempo. Se agora já está assim, imagina no futuro.